Polícia Civil investiga denúncia de assédio moral e sexual no Conselho de Administração do DF. A acusação é contra um vice-presidente do Conselho. Pelo menos 6 mulheres foram à Delegacia Especial de Atendimento à Mulher. A sua atenção na reportagem de Josiane Ricardo. Fiquei muito chateada mesmo, que foi quando eu estava em pé, ele veio por trás de mim e me puxou, encaixando, assim, se não fosse a barriga, né, encostando as partes mesmo na gente. Tinha mania de ficar mandando as pessoas sentar no colo dele. Começar a se referir a gente a termos de gostosa, coxuda, bunduda, tudo isso a gente ouvia, né? E brincadeiras, às vezes, até de mau gosto mesmo, sabe? 3 mulheres e uma denúncia: assédio sexual no trabalho. O denunciado é o vice-presidente do Conselho Regional de Administração do Distrito Federal. Assim que eu entrei no conselho, tinha realmente esse hábito de me ligar, sobe aqui na minha sala. Como tinha pouco tempo, eu não conhecia, então, como ele era o vice-presidente, eu sempre me sentia na obrigação de atender aos chamados dele. E assim sempre eu fui. Só que quando eu chegava lá, que eu ia cumprimentar, eu percebia que sempre tinha uma tentativa de querer beijar na minha boca. E sempre me chamando de cheirosa, falando que eu estava muito bonita. E eu sempre tentando me sair daquela situação. Com exclusividade, as funcionárias aqui do Conselho procuraram a Record. As colaboradoras relatam ligações, gestos, comentários sobre a aparência do corpo delas e até toques não autorizados. Todas as mulheres do conselho estavam sendo vítimas de assédio sexual por ele. Uma estagiária, ela faz pouco tempo que entrou na empresa e ele pediu que ela fosse até a sala dele. E nesse dia eu estava lá na sala, que ele tinha acabado de chegar. Aí ele faz algumas viagens e sempre traz um agrado e quer presentear. Aí nesse dia ele falou para ela, pediu que ela fosse. Quando ela foi, ele ainda brincou com ela, falou: não, te chamei. Ela falou: chamou sim, você me mandou mensagem. Aí esse dia ela estava vestindo um agasalho preto e tinha um pelo vermelho na roupa dela, como se fosse uma linha. Ao invés dele só puxar com a ponta dos dedos, ele passou a mão várias vezes no seio dela, na intenção de tirar na desculpa, né? Intenção nenhuma, na desculpa de tirar o pelo, mas a intenção dele era realmente passar a mão no peito dela. E desse mesmo dia, ela tem um sinal no rosto. Ele falou assim: deixa eu dar um beijo na sua pinta. E ele segurou o rosto dela e beijou na boca dela. A denúncia também já foi parar no Ministério do Trabalho. Aos 73 anos, o vice-presidente do CRA já é aposentado, mas faz parte do conselho desde os últimos 2 anos. Ele teria enviado uma série de mensagens para as mulheres, em uma delas de cunho sexual. Ele já fez várias brincadeiras chatas, mas essa foi a que mais marcou, que foi uma brincadeira chamada trenzinho. Ele chegou por trás, pegou no meu cabelo, contorceu o meu cabelo com as mãos e falou assim: vamos brincar de trenzinho? E você vai na frente, eu vou atrás. Eu vou dar um tapa na sua bunda. Ele não chegou a encostar em mim, mas ele fez um movimento com as mãos de vai e volta, como se ele estivesse batendo. E aí ele falou assim: eu bato em você, você fala ai e pergunta por que eu tô batendo. Além das 3 mulheres que não quiseram mostrar o rosto, pelo menos outras 3 vítimas já fizeram queixa na Delegacia da Mulher. Ao todo, 6 funcionárias do CRADF denunciam o mesmo vice-presidente. Chegou um dia em que, de fato, na frente dos colegas que trabalham na sala comigo, ele tentou beijar na minha boca. Eu fiquei tão desconcertada e incomodada com aquela situação que eu passei uma semana pensando. Eu falei: gente, isso não tá certo, isso não é normal. E aquilo na minha cabeça, e eu falei: eu não vou mais continuar nesse local não, porque tem alguma coisa de errado. E aí eu fiquei. Só que aí eu ficava vendo que as pessoas tratavam ele sempre muito bem. E aí eu falei: deve ser alguma coisa da minha cabeça. Falei: se eu for falar isso aqui para alguém, provavelmente vão me taxar de louco. Não, é coisa da sua cabeça. Nesta terça-feira, o CRA escolhe os novos dirigentes para os próximos 2 anos. O acusado está entre os candidatos. Espero que essas pessoas não façam mais parte do conselho, porque eu acredito que
O conselho está ali para ajudar e proteger os profissionais de administração e não para que a gente trabalhe com medo de chegar num ambiente de trabalho sem saber o que vai acontecer. O medo e os problemas psicológicos já têm afetado as colaboradoras que fizeram a denúncia. A gente precisa entender dentro desse processo do assédio que a vítima ela precisa do apoio tanto da parte da investigação, esse apoio dentro da própria empresa ou do órgão público, ou seja, talvez alteração de lotação, de horário, que ela não esteja, né, sobre o julgo desse agressor ou dessa agressora, e do ponto de vista psicológico, ela vai precisar de apoio, de acompanhamento, às vezes até um acompanhamento psiquiátrico, com medicação, terapias. Por quê? Porque essas consequências a gente já sabe que elas se prolongam ao longo aí de tempo. Por telefone, entramos em contato com o vice-presidente do CRA. Aqui é da reportagem da TV Record, tudo bem? Olha, eu estou numa reunião, não posso atender agora. Espera só um pouquinho. Até o fechamento da matéria, ele não respondeu à nossa produção. Ele já deixou bem claro para a gente que se você decepcionar, se ele ficar com raiva de você e ele perder a confiança em você, é uma vez só, que ali acabou e ele toma atitudes. Então, assim, você acaba sendo ameaçado de perder emprego, de tudo. Então, a gente fica receoso de relatar. Se você for parar para analisar, são várias pessoas que têm uma questão socioeconômica inferior aos opressores. Então, eles se aproveitam disso para que a pessoa se sinta intimidada e não faça uma denúncia porque ela realmente precisa. A legislação protege a vítima. Então, o que é importante nesses casos de assédio? Você guardar toda a documentação, todo tipo de prova que comprove o fato alegado. Então, seja mensagens, seja e-mail, seja quaisquer interações que tenham havido, buscar provas testemunhais, pessoas que tenham passado pela mesma situação com a pessoa ou que tenham vivenciado ou visto algo acontecer. Comecei a passar agora por psicólogo, psiquiatra, tomando medicação para tentar conseguir dormir, tentar diminuir a ansiedade, mas nem assim está resolvendo, porque eu não estou conseguindo dormir direito.